Eu não sou vegano, mas eu como alguns animais que são. Com provocação de sempre, eu começo a minha conversa com a Regiane, que veio falar sobre veganismo. Tudo bem, Regiane? Tudo bem, Ed? Além dos outdoors. Diretamente aqui do Jack, essa casa com mais de 20 anos de histórias e grandes shows na cidade de Bauru, começamos mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste paulista. Agradecendo sempre a Eficaz Mídia, que é a nossa parceira de divulgação. A Eficaz Mídia tem todo o mobiliário urbano de pontos de ônibus de Bauru e Agudos. Você pode fazer sua campanha offline com eles. Vamos começar falando dos nossos patrocinadores que nos fazem chegar até aqui. A Facop. Pensou em odontologia, pensou Facop. A Facop é a faculdade que está no Centro-Oeste paulista e que tem o curso que é referência em todo o estado, né? Aliás, em toda a América do Sul. A Facop é referência com mais de 50 especializações para você que já é dentista e quer ampliar o seu espectro de atendimento. A Facop está aí para fazer você mais especializado e melhor na sua área. Além disso, tem a Clínica Facop, que atende a todo mundo e só cobra o valor do material. É só você ir lá das 8 às 5 da tarde na própria Facop, que fica ali na estrada Bauru-Piratininga, logo do lado do Distrito Industrial. Você vai lá e é atendido e paga apenas o preço do material, porque afinal não é uma clínica, é uma faculdade. As TVs parceiras do Além dos Outdoors e as rádios parceiras estão passando aqui embaixo. Sempre dá um alô para eles e acompanhe nosso programa, porque a gente está em toda a região, em rádio e TV. Além das mídias online. Lembre sempre, no YouTube você pode ver nosso programa completo, bem como os cortes você pode assistir no Instagram, no Facebook, no TikTok. Aliás, Paulo, nós estamos estourados no TikTok. Qualquer videozinho nosso lá é 100 mil visualizações. É muito legal. Então, em todas as redes tradicionais, e a gente reúne todas essas redes, todos os programas em áudio, vídeo, no nosso site, alemdosoutdoors.net. Então, aí nós temos uma estrutura completa de distribuição do nosso conteúdo. É isso. Faltou algum recado, Paulo? Nenhum. Meu diretor é muito atento às coisas. Ele precisa ficar me lembrando, Regiane. Regiane, me conta um pouco, antes da gente falar sobre o veganismo em si, da sua história. Você trabalhava com o quê? E como foi te apresentado o veganismo? Sabe? Como foi a primeira vez que você ouviu falar? Ed, eu fiz, na verdade, uma linha do tempo na minha cabeça. Eu fui buscando lá atrás, porque já fazem muitos anos, né? Uhum. Então, assim, eu tenho que te contar a história bem lá de trás. Uhum. Eu venho de uma família que gosta muito de animais. Então, eu cresci vendo meu pai resgatando um animal de rua. Ele não era de resgatar um monte de animal, mas eu vi, em algum momento, ele resgatando animal de rua, minha mãe cuidando. Na minha casa, a gente não tinha animal como brinquedo. Animal era respeitado na minha casa. Então, eu não ficava com o gato no colo porque eu queria ficar no colo e ele não queria ficar no meu colo. Não, minha mãe falava, olha, ele não quer ficar no seu colo, coloca no chão. Então, assim, a gente sempre aprendeu a respeitar o animal e não porque eu não usava ele como brinquedo. Eu queria, então... Então, assim, eu aprendi esse respeito dentro da minha casa. Isso foi evoluindo com o passar do tempo. Na minha adolescência, eu frequentei muito rodeio, né? Porque eu moro em Piratininga. Acabei de anotar aqui, rodeio, ó. Então. Às vezes eu pego o celular, a pessoa acha que eu tô... Olha, o cara no meio da entrevista está... Sim. Não, é anotações do programa aqui, então às vezes eu vou anotando pra não esquecer de te perguntar. Eu acho que vai surgir muitas Você é de questões. Piratininga? Eu sou de Piratininga. A gente fez um Piratininga rodeio Eu show sei, agora. eu sei, eu vi. Você viu? Vi. Você é contra rodeio? Total. Imagina. Imagina. Eu frequentei rodeios, né? Fui Piratininga, imagina, morava lá, não tinha nada para fazer a não ser o rodeio, né? A prefeitura sempre promoveu esse evento lá, nunca promoveu outros eventos que fossem tão grandiosos como esse. E eu, adolescente, eu ia muito. E eu sempre tive amigos envolvidos com isso, que estão envolvidos até hoje. Então, assim, na época, eu lembro que eu
comecei a questionar, né, mas o animal não sente dor? E sempre me falaram, não, o animal é super bem tratado, é aquela conversa de sempre. Conversa mole. O animal é sempre bem tratado. Só trabalha 8 segundos. Se alimenta bem, a gente cuida bem. É um animal que vale muito, né? É um animal muito caro, o dono jamais ia maltratar. E, enfim, e aí você vai acreditando, porque no final das contas você quer acreditar porque você quer ir no rodeio. Sim. Você quer sair, você é adolescente, você quer sair. Só que aí teve uma cena, uma vez, que eu me deparei em Agudos, lá em 1998, 9, alguma coisa assim. E isso me marcou, que foi no rodeio de Agudos, eu estava próxima da arena, e o animal pulou e caiu. E ele começou a uivar, ele não levantava mais esse animal, esse boi, ele começou a uivar muito alto. E a hora que ele estava uivando, eu estava próximo da arena, me chamou a atenção e eu fui ver o que estava acontecendo. E aí o locutor, que inclusive é amigo meu, começou a chamar a plateia, botou a música alta, pediu pro DJ botar a música alta, chamou a plateia e tirou, desviou a atenção da plateia, só que eu estava muito atenta, estava próxima e fiquei observando. Como sempre me falaram que eles eram muito bem tratados, o que eu imaginei? Vai vir uma equipe de veterinários e vai levantar ele, ou então vai sacrificar ali na arena, não sei, imaginei alguma coisa assim. E não foi o que aconteceu, não foi o que eu vi. Lá se arrasta, já era. Eles bateram nele, eles tentaram levantar ele no chute. Sim. Então, assim, eles saíram arrastando. E o animal uivava muito. Assim, uivava não, ele urrava muito de dor. E aquilo realmente ficou marcado, assim. Foi, acho que, a primeira cena que ficou marcada na minha cabeça, assim. E aí eu passei a questionar esses animais de rodeio. Se realmente eles não sentiam dor com aquilo que estava acontecendo. E a forma de tratamento deles. Passou o tempo... Estava fazendo direito, estava quase para me formar no último ano. Fui para uma aula de medicina legal no último ano. Aí eu cheguei no laboratório, tinha o corpo de um senhor já de idade, no formol, né, para a gente poder estudar no tanque, e tinha uma perna separada, né, porque aí fica o tanque com um corpo, uma perna no outro tanque, eram coisas assim. Certo. E tinha uma perna separada. E quando eu vi aquela perna, me lembrou muito... O porco, aquela parte do porco, sabe? E aí, a hora que eu vi aquilo, eu fiz a ligação na hora. Eu falei, gente, mas é igualzinho. O ser humano e o animal é igual. É a mesma carne, assim, a mesma estrutura. Sim. E aí, naquele momento, eu fiquei muito chocada. Assim, foi uma coisa que me chocou muito. O cheiro de formol me pegou muito e eu fiquei 6 meses sem comer carne. Não conseguia mesmo. Não, eu olhava pra carne e eu sentia o cheiro de formol. Não conseguia. Bom, mas aí passaram 6 meses, você esquece. Mas aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu não quero mais comer carne, né? Não sei, eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu fui falar com os meus pais que eu não queria. Eles, não pode, você tem que ir na nutricionista, me levar na nutricionista. Isso lá em 2002, mais ou menos, né? 2002, 2003. Aí me levaram na nutricionista, a nutricionista falou, não, você precisa comer, aquela conversa de sempre. Precisa comer, a cadeia alimentar, a gente tá no topo, senão você vai morrer. Me falou várias vezes isso, você vai morrer. E aí eu saí de lá e meu pai, não, tá vendo? Precisa. Aí eu cheguei em casa e aí eu pensei bem, assim, em tudo que eu aprendi dentro da minha casa, de amor que a gente tem que ter, sabe? E de compaixão e de empatia por todos os seres que estão nesse planeta, assim, eu sempre aprendi isso dentro da minha casa. E aí eu pensei, não, então eu vou morrer. Porque o Deus que eu acredito não é esse Deus. É um Deus de amor. Ele não ia criar um animal para isso. Então, já que ele me colocou nesse mundo, eu vou morrer. Então, foi uma decisão mesmo de que eu vou morrer. Vou parar de comer carne. E aí, foi onde eu comecei, assim, sabe? E aí, isso, na verdade, de 2013... Que decisão trágica. Foi. De 2003, eu fui parar em 2005. Eu levei 2 anos nesse processo de pensando. E aí, nisso, eu encontrei um documentário da Nina Rosa, que mostrava os matadouros. Inclusive, foi filmado aqui no matadouro aqui de Bauru. A filmagem foi feita aqui dentro. Então, assim, tudo foi me chocando muito. Tudo que eu fui vendo foi me chocando muito. E foi me dando força para eu tomar a minha decisão. E aí, em 2005, eu parei de consumir carne. 2006, saiu a primeira revista dos vegetarianos. Porque até então eu achava que era só eu, né? Sim. Era só eu que existia no mundo que era assim. Aí meu pai achou essa revista, comprou para mim, porque eles estavam preocupados. Me trouxeram a revista e eu descobri que existia uma comunidade que não comia carne. Porque até então... não era vegana, era não comer carne. Né? Eu não sabia o que acontecia por trás da outra indústria, dos ovos, do leite, enfim. Sim. E foi assim.
Aí no começo você só não comia carne, mas ainda você consumia leite, essas coisas. Consumia. Você consome hoje leite? Não. Nada. Você é vegana mesmo, Sou né? vegana. Qual que é a diferença do vegetariano pro vegano? O vegetariano é uma questão mais alimentar, Aham. né? Então, assim, é uma questão mais... Ele não consome nenhuma carne. Certo. Nenhuma carne. Então, ele não consome peixe, não consome frango, boi, nenhuma carne. Mas ele pode ser ovo-lacto vegetariano, que é o que consome ovo e leite. Ovo vegetariano, consome só ovo. Lacto vegetariano. Então, tem essas... Mas o que você tem contra o ovo? Você já viu o que acontece na indústria dos ovos? Não. Você sabe? Você nunca teve a não, curiosidade de pesquisar? A questão de como é confinada as galinhas e a ração para elas botarem mais, etc. Né? Não é só isso. Não é só isso. A galinha, desde quando... Primeiro que ela está num espaço extremamente reduzido. Olha, são pelo que eu li, são de 3 a 9 galinhas dentro de um espaço do tamanho de meia folha de sulfite. Sim. Mas hoje... Que não conseguem nem levantar a asa. Quando elas vão para lá, para elas se alimentarem mais, é cortado o bico delas. Elas têm sensibilidade no bico. É cortado o bico delas. Primeiro para elas se alimentarem mais, porque elas não conseguem ciscar, e para elas não se debicarem, porque elas ficam muito estressadas, elas ficam doentes, elas querem se... Elas acabam ficando muito agressivas umas com as outras. Então, assim, é muito triste, é muito cruel. Além do ovo, quando vai fazer a separação e o pintinho é macho, ele vai para um triturador. Vivo. Ele é jogado num triturador vivo. É cruel demais. Viu? Até teve aqui o Rodrigo Agostinho, e ele falou sobre uma tendência nos países mais desenvolvidos, na Europa, de terem um olhar mais específico sobre a produção, né? De como são produzidas as proteínas, etc. E aí ele falou uma tendência no mercado agora que é a galinha feliz. Não Ovo existe. de galinha feliz. Não existe? Não existe galinha feliz. Que é uma galinha que é Não criada existe. solta, é ovo, tipo assim, seria o ovo caipira, uma galinha que é criada com água abundante, com sombra, com, sabe? Então, existe algumas granjas que têm as galinhas que são criadas soltas, que não estão em gaiola. Só que são granjas extremamente lotadas. Essa indústria dos ovos é uma indústria muito grande. As pessoas consomem muitos ovos. Elas não tem como você tornar uma galinha feliz na produção de ovos que é feito hoje. Não existe isso. Galinha feliz talvez seja aquela galinha lá da casa da sua avó. Então, Que minha ficava mãe... no quintal da sua casa. Aquilo não era uma galinha feliz. Eu morei no sítio durante 10 anos e depois agora eu moro... minha mãe mora numa casa bem grande, cujo tem um terreno do lado que ela tinha um galinheiro. E eu fui muito acostumado desde pequeno, né, de ter o ovo lá e de sacrificar animais. Você fazia isso? Faço até... Agora ela acabou com o galinheiro. Meu Deus, tô horrorizada. Pra mim, pegar Não. o pescoço do galinheiro... Fala sério, Ed. Sério que você faz isso? Ué, como você vai comer? Comer vivo? Tem que matar. Mas é você que mata? Eu matava pra minha mãe e meu pai. Primeiro era minha mãe. A minha mãe ficou... Não tem mais força. Aí ela... você aproveita que você tá em casa, mata 2 frangos pra mim. Aí ia lá, pegava e matava. Assim... Você nunca teve dó? Fala a verdade. Quer que eu seja sincero? Total. Não. Mas agora aqui pra câmera, não, sempre tive dó. Não, eu achava natural. Por quê? Porque você foi criado assim. Agora, exatamente. Agora pensando, mesma coisa da questão do rodeio. Eu vou muito em rodeio. Mas aí vão falar assim pra mim, não, o boi está feliz. Cara, você acha que ele pula daquele jeito estando feliz? Você acha que na hora que o peão cair, ele vai pra cima querendo matar o peão porque ele tá feliz? Se ele tivesse feliz, ele tava se coçando lá, feliz com o peão dela. É claro que é judiado. Mas assim, eu não gosto do rodeio porque eu acho que não tem necessidade. Sim, sim. Porque, tem outros entretenimentos pra gente fazer. Os shows. O show, joga argola, tem um monte de tipo de jogo lá pra fazer Sim. apresentação. Não precisa montar em cima dos animais, entendeu? Isso daí é um esporte. Pô, tem outros esportes, não precisa desse daí. Esporte é quando a pessoa quer participar, né? Esporte então. é isso. Ou faz mecânico. Exatamente. O melhor peão, né? Fizer um boi mecânico super turbo. Não precisa usar o boi. Eu sou contra isso daí. Tem um show, tem a festa. Ai, que agropecuária. bom, que bom. Você mata a galinha, mas não é contra o rodeio, ó, bacana. Boi. Vai ter boi. Beleza, em exposição, bonitão lá, tomando melhor água, comendo melhor capim. Aí o pessoal, olha, esse boi aqui é o melhor, dá o troféu pra ele, não sei o que lá. Mas não com um cara em cima, não precisa. Eu acho que a gente vai pra essa evolução. Sim. Tem um amigo meu que ele fala assim, que a gente quer ser um país desenvolvido. E para ser um país desenvolvido, a gente tem que passar por uma evolução. E evolução vai de respeitar todos
independente de credo, cor, raça e espécie. Sim, Que é a questão de respeitar as outras espécies que você estava falando. com certeza. Mas eu como carne e eu adoro. Aí que a gente chega na nossa diferença. Eu acho que para entretenimento, Não. não precisa do entretenimento, mas para alimentação, sim. Sim. E aí? Assim, Mas então, mas assim, essa questão que talvez as pessoas não entendam. Não é que eu não goste de carne, eu sempre comi carne. Talvez não como muitas pessoas que comem, nossa, miúdos de frango. Eu nunca fui dessa, eu sempre comi bife, peito de frango, eu sempre fui seletiva. Mas eu comia carne. Mas a questão não é gostar. A questão é que quando você passa a ter empatia e você compreender o seu lugar no planeta, que você acredita que você tem um propósito no mundo. Eu não sei se você acredita nisso, mas o que você acha que é o seu propósito? Daqui a pouco eu vou começar a entrevistar você. Não. Eu vou virar entrevistadora. Eu não sei, eu não acredito em propósito. Não. Então, não. Você tá aqui pra quê? Pra se divertir. Eu acho que é um erro do universo ter me criado, mas enfim, eu sou meio cético com tudo. Mas, com certeza, meu propósito aqui não é explorar outras espécies. Exatamente. Tá. O nosso propósito aqui é o quê? É se melhorar. Meu propósito aqui não é fazer de você uma pessoa melhor, é me melhorar. Entende? Então, assim, eu não vou falar pra você, para de comer carne. O que eu posso te dizer é, eu parei por essas razões. Se você se conectar com o que eu estou falando, com certeza você vai fazer sua mudança. Mas pode ser que eu fale isso pra você e você ache uma grande besteira tudo que eu tô falando. Assim Certo. como muitas pessoas acham besteira falar que o animal tá sofrendo no rodeio. Certo. Entende? É um outro olhar. Mas a questão de não comer carne, assim, na internet a gente vai, se você digitar hoje no Twitter veganismo, o que vai aparecer? Piada. Por quê? Verdade. Opa. Eu digito veganismo, não aparece piada. Pra mim que não É na aparece. sua bolha. Na minha bolha. Na sua bolha. Na minha bolha, o pessoal falando assim, sabe como que você descobre se a pessoa é vegana? Como que você descobre se a pessoa é vegana? Deve ter uma alface no dente, alguma Não, coisa assim. não precisa, porque ela vai falar pra você. Com certeza. É a coisa que a gente mais gosta de fazer. Então, Eu aí adoro a pessoa... falar que eu sou vegana, porque é um desafio tão grande. Sabe? Quando você alcança, você fala, cara, que bacana. Aí o pessoal Eu fala, consegui. crossfit, veganismo. São as pessoas que ficam pregando. Por exemplo, assim, eu não como jiló, tá? Eu como jiló, tá? Mas assim, eu vou falar aqui pra senão não tem raciocínio. Eu não como jiló. Mas nem por isso eu não fico tentando convencer o Maico, que tá aqui. Não, Maico, não pode comer jiló. Assim, esse daí é o pessoal vê o problema do veganismo. Tudo bem, você não quer comer carne? Mas deixa eu aqui em paz. Tá, mas Entendeu? peraí. Quando você vai colher um jiló, ele grita? Ele se desespera? Talvez a gente não ele escute. pede ajuda e você não... Mas ele pode gritar. Então, mas ele não tá gritando. Ele não tá. Porque a gente... Eu entendo. E por que a gente sabe disso? Porque eu já sei onde você vai chegar. Nos vegetais. Por que os vegetais também sentem dor? Eu já conheço essas piadas. Os vegetais também sentem... Gente, eu tô indo muito além, porque Não. vou falando, porque, gente... Vai, manda bala, vai lá. Porque assim, olha, você vai falar pra mim, mas os vegetais também sentem dor. Só que os vegetais não têm conexões nervosas, eles não têm o mesmo cérebro que a gente, eles não têm. Eles não têm sistema digestivo. O nosso organismo é igual ao de um animal. E qual que é a diferença disso? Porque eles não falam a nossa língua? Eu acho que o veganismo pode ser uma evolução. Pode ser, mas está muito longe de acontecer. O veganismo é uma evolução e está muito mais próximo do que você imagina. Quantos % das pessoas hoje são veganas? Olha, veganas eu não sei se tem esse estudo, mas vegetarianas no Brasil hoje, que se intitulam vegetarianas, acho que está em torno de 14%. Mas eu não sei de quando que é esse estudo. 14% das 14%. pessoas. De cada 100, 14 pessoas não comem carnes. Seria isso. É bastante já, gente. Bastante. Alguém de vocês aqui não come carne também? Todo mundo come? Todo mundo come. Eu tô falando longe do microfone. Todo mundo come carne aqui? Todo mundo. A pesquisa nossa aqui deu 100% carnívora. Vamos lá. Tá. Quando uma pessoa decide ser vegana, ela tem que ter um conhecimento. Porque, principalmente de alimentar, porque tem que suprir a ausência dessas proteínas, né? E como que faz isso? Você sabe que engraçado? Eu participei já de muitos congressos de médicos veganos e vegetarianos, na verdade, né? Porque
O vegetarianismo, ele é alimentar. Eu terminei de explicar isso, não lembro se eu terminei Não. de falar. O vegetarianismo é alimentar, te falei das questões, Sim, né? sim, Ovo-lacto, Aham. né? O veganismo não. O veganismo, ele exclui outras formas de uso de animais. Então, ele exclui também o uso de animais em testes, o uso de animais em entretenimento, como circo, rodeio. Então, assim, qualquer atividade que vai precisar tirar o animal do conforto dele e causar nele alguma dor, algum incômodo, o vegano ele é contra. Entende? Entendi. É um respeito bem amplo mesmo, o veganismo. É diferente do vegetarianismo, que também tem um respeito, mas é mais uma questão alimentar. Alimentar. Ah, tá. Então é mais uma filosofia de vida, o veganismo. Pode ser uma filosofia, um modo de vida, pode ser. Existem roupas e calçados veganos também? Tem. Essa indústria está aumentando bastante, Muito. né? Veganismo. Tem muita Muito. coisa que é vegano, né? Como que você se alimenta? Eu vou te perguntar assim, que é uma curiosidade. O que você come? Você come arroz, feijão e abobrinha todo dia? O que é seu alimento? Como é feito o seu prato? Olha, eu participei de vários congressos com médicos, né? Então, assim, tudo que eu fui aprendendo foi através dessa revista que eu falei, que eu ia lendo muito, lá tinha médicos já falando sobre isso, e, enfim, tem muitos profissionais muito habilitados já no mercado com informação, muito além de outros profissionais que permanecem fechados naquele conhecimento ainda da faculdade. E todos os profissionais que eu escuto falam que a gente não precisa substituir a carne. Não precisa. Porque a gente encontra no arroz e no feijão todos os aminoácidos que a gente precisa. O arroz e o feijão, que é o prato do brasileiro, é completo. O que eu preciso? Eu preciso de legumes, de verduras, de frutas. Aí eu preciso daqueles outros, de castanhas. Mas assim, não tem nada fora do convencional. Eu preciso de comida, de alimento. Alimento mesmo, natural, sabe? Porque quando a gente vai no nutricionista, ela vai lá e manda a gente comer 600 gramas de proteína por dia. Pelo menos a minha mandou, né? Eu tenho 1,93 m. 300 gramas de frango no almoço, 300 gramas de... mas é porque carne talvez alimentar. a sua alimentação, por ser onívora, que é a alimentação onívora, quem se alimenta de carne e de vegetais. Talvez porque você não tenha demonstrado para ela... Pode ser que você não tenha demonstrado para ela o interesse numa alimentação vegetariana, então ela já tem... Para ela é mais prático. E também pode ser por falta de informação dela. Porque tem muitos profissionais desinformados. Eu já fui em médico que eu comecei a falar sobre alimentação para o médico falou assim, eu não sou nutricionista, porque primeiro ele estava falando que eu tinha que comer carne, depois ele falou, não sou nutricionista, então você precisa procurar um nutricionista. Então, assim, o especialista é o nutricionista, mas no fundo, é uma coisa meio que... Tá. Por que das comidas fakes? Outras coisas que pegam muito nos seus pés sobre, por exemplo, eu não como carne. Aí tem carne de soja. Não é carne. É carne. Não é carne de soja. Não é. Carne é do animal. Aí vai assim, coxinha. Coxinha é feita com o quê? Com frango. Aí Não. Coxinha de jaca. Coxinha só faz com frango, gente? Coxinha? Só faz com frango? Não, tem coxinha de carne também. Coxinha de... Tem coxinha de legumes, não tem? É bolinho de carne, né? Bolinho de carne, coxinha de frango. Mas assim, qual a necessidade? Por que não fala assim, é coxinha de abobrinha? Por que tem que falar, não, é frango de jaca, carne de soja, carne não sei de vegetais. E aí, esses dias eu comi um hambúrguer de vegetais desses que vendem no supermercado, que é caro. É caro pra caramba. Horrível. De ervilha. O hambúrguer de ervilha. Vai. Horrível. Por que fazer essas parecer carne? Se você não vai comer carne, não precisa... Porque é isso que eu tava te falando, as pessoas, não é? A gente não para de comer porque a gente não gosta, a gente para porque a gente tem empatia pelo sofrimento do animal e a gente não quer continuar causando aquilo. Entendi. Então, assim, não é porque eu não gosto da carne, é porque, e às vezes, a gente tem também uma lembrança muito afetiva. Sim. Né? Às vezes você tem lá a coxinha que a sua avó fazia, que você participava. Poxa, você quer consumir uma coxinha de frango, mas você não quer comer o frango, porque você sabe de tudo que está por trás da produção do frango. Justiça seja feita, a coxinha de jaca fica idêntica. Tá vendo? Fica muito Tá bom. vendo? As carnes que tem na carne boa é tudo ruim. Agora, a de jaca parece que você está comendo peito de frango mesmo. Sabe o que acontece, Ed? Quando a gente para de consumir
proteína animal, o nosso paladar muda. E assim, é difícil a gente mensurar. Às vezes eu faço alguma... Meu marido, ele come carne normal. E é difícil a gente conseguir... E você faz pra ele? Você que faz pra ele? Não, jamais. Eu não mexo em carne. Não faço. Até para eu comprar, quando ele pede para eu comprar no mercado, eu tenho uma dificuldade gigante, porque eu não sei onde tá as coisas, sabe? Tipo, ele pede para comprar, sei lá, peixe, alguma coisa assim. É um fedor aquele lugar. Insuportável. Vocês sabem disso, gente. O lugar fede muito no mercado. A parte de carne... Tá cheio de animal morto. Gente, a parte de carne é uma coisa insuportável. O cheiro... É que com o passar do tempo, você vai ficando muito apurado para paladar. Sim. Pro odor. Então, assim, o cheiro, por exemplo, de costela que vocês comem, que vocês acham linda a costela, e nossa, aquele cheiro. Aquilo lá é podre. É cheiro, assim, pra gente que não consome, nem todo mundo, mas eu fui adquirir essa sensibilidade agora, de uns anos pra cá. Então, tem algumas carnes, assim, que realmente eu consigo sentir um cheiro muito peculiar, sabe? E vocês ainda têm esse paladar forte. Então, às vezes, você vai comer um produto vegano ou de origem vegetal, e você não vai gostar. Por quê? Porque o seu paladar não está adaptado para aquilo. Não é que é ruim. Somos hienas que comem... Urubus vocês são. Vocês não são hienas, vocês são urubus. Não, mas realmente... eu vi um relato do pessoal que é vegano na internet. Eu sigo um no TikTok, que eles fazem umas reuniões e aí fazem aquelas comidas com alface. Mas eles alface? Eles são piores, eu acho, que eles não comem nada industrializado. O que eu vi lá, não come nem pão, porque o trigo é processado, né? Isso na verdade são os crudívoros. Exatamente, é isso daí, crudívoros. Eu sigo um cara que é crudívoro. Quem que é? Ele não é daqui, ele é de perto de Itu, alguma coisa assim. É um nutricionista? Eu acho que é. Eu conheço ele. Então, aí eles vão pros lugares, fazem umas festas de aniversário só com comida crudívera, que nada pode ser cozinhado, né? É isso daí. E aí eles põem faz os tacos de alface. Eu fico vendo. Aí ele relata lá que os cheiros corporais deles mudaram. Muda. Que aí não sente mais, não tem mais odor. Sim. No suor e essas coisas assim. O vegano também muda? Cara, eu não sei se chega nesse ponto, assim. Eu nunca percebi. Mas a gente tem... Lá na loja, por exemplo, eu já escutei clientes falando isso. Falando que depois que parou de consumir carne, que percebeu uma mudança no odor, sabe? Percebeu. Então, assim, eu sou muito desligada pra isso. Faz muito tempo que eu não consumo, então... Você tem uma loja... Eu tô cheirosa já há muito tempo. Você tem uma loja vegana. Eu tenho uma loja. Inclusive, eu trouxe algumas coisinhas pra você de presente. Ai, adoro. Deixa eu ver. E tem um docinho aí que eu quero que você prove aqui. Gente, tem várias Ele tá embrulhadinho no... Chama Little Vegan. Certo? Vamos lá. Esse daí é pra você... Comendo o planeta. Isso, pra você ter mais conhecimento. Da criação e consumo de animais. Isso daqui é interessante. Tem muita informação legal aí nesse livro. Muita. É da SVB, da Sociedade Vegetariana Brasileira. Legal. Tem muita coisa aqui, ó. Queijinho ralado. Queijo de castanha de caju? Sim. Zero lactose? Zero lactose, não tem nada de origem animal aí. Que legal. Lançamento. Vou colocar no meu macarrão com filé. Ai, meu Deus. Esse daí é um tofuzinho. Um tofu? Um tofu defumado, um tofu tradicional e defumado. Legal. As pessoas têm um pouco de preconceito com o tofu porque não sabem comer direito, viu? Porque é um alimento maravilhoso. Biscoitinho de Minas. Aqueles biscoitinhos da vovó. Legal. Muito bacana. Temos aqui... Chocolate do branco. É vegan também? Qual que é a diferença do chocolate? Porque o chocolate normal já é vegano, não é? Não, ele vai leite, né? É verdade. Aí aqui é zero. Esses chocolates são feitos às vezes com leite de coco, às vezes com leite de amêndoas, tudo leite vegetal. E esse aqui? Esse daí é uma surpresa pra você. Vamos lá. Eu adoro surpresas. Você precisa comer agora e você precisa ser sincero. Vamos lá. Porque esse docinho é uma unanimidade na loja. Todo mundo que prova ele ama. É um brigadeiro e um beijinho. Tem aqui um brigadeiro e um beijinho. Vamos lá. O brigadeiro e o beijinho. Qual você quer que eu como primeiro? O que você gosta mais? Os dois. Então pega o brigadeiro. Vamos lá. Oi. Um brigadeiro. Vamos lá.
Um brigadeiro. Tá vendo? Eu falo. Vou falar pra você, comi piores já. Ah, não, vai. É bom pra caramba, vai. Tô falando. Eu sei que tem alguma coisa que não é não sei do que é. Eu tô falando assim que ele é tão bom quanto os brigadeiros que eu comi por aí. Muito bom. Não, mas é muito... Parece que é idêntico. Não vi nada diferente. Tem alguma coisa diferente? Não, leite de amêndoa. Ah, com leite de amêndoa. Muito bom, top. Deixa eu comer um beijinho. Ah, vai, dieta. Beijinho. Ele tá com Com o quê? um beijinho. Beijinho. Muito bom, aliás. Você tá vendo onde a gente quer chegar? Vai chegar ao ponto que a gente não precisa usar as coisas de origem animal, porque a gente tem no reino vegetal. Nutricionalmente falando, são tão boas quanto e são saborosas também. Gente, muito saboroso. Infelizmente, vocês não tiveram a oportunidade de experimentar, mas... É isso que eu ia falar agora. Sabe quem faz? Eu sou confeiteira também. Ah, foi minha produtora que fez. Melhor docinho, gente. Que sorte que você não falou. Tive sorte agora. Aí, ó, grata surpresa. Foi a Israele que fez, eu não sabia disso Sim. daí. Que bacana, muito bom. Parabéns, Israele. Você tá ajudando o planeta. Mas eu Não, gostei tá mesmo, muito. tá mesmo. Você falou brincando, mas tá mesmo. Porque, olha, o que passa de gente lá no Empório, que tem alergia, que tem intolerância, e que, assim, vê esse brigadeiro e é a solução da vida, porque tem criança alérgica, tem criança intolerante. Então, assim, realmente Eu tá... vou guardar minhas coisas porque eu não confio na produção e eles vão roubar. E você gostou do brigadeiro e você acha que é tudo maravilhoso. Isso mesmo. Regiane, comi os docinhos perfeitamente, são idênticos. Mas eu também já comi algumas carnes e não gostei. Então acho que vai muito do paladar de cada um, né? De encontrar o que você gosta e o que você não gosta. Assim, quando eu parei de comer carne, eu não coloquei pra mim a opção de não comer, de comer carne. Era opção, não tinha opção de comer carne. Era não comer. Não tinha nada. Imagina, 2005. Não tinha nada. Nada, nem soja não tinha. Não, hoje tem uma indústria toda voltada para isso. Exatamente. E que está trabalhando cada vez mais para chegar no sabor da carne de proteína, no sabor da proteína animal. E isso já tem estudos de laboratório. Então, assim, logo a gente vai ter no mercado, tem empresas muito fortes investindo nisso. É gente muito forte. Bill Gates está investindo pesado nisso. Então, vai chegar uma hora que vai chegar essa carne que você vai provar, esse produto que você vai provar e vai falar, nossa, você nem vai perceber que não é. E aí você me fez a pergunta do porquê de usar nome de carne. Isso. E aí eu vou continuar a resposta. Porque a gente precisa fazer essa identificação. Muita gente precisa. Para parar de consumir, eu assisti documentários. Para eu me fortalecer no meu processo, eu assisti alguns documentários que, inclusive, estão no Netflix e são extremamente importantes para a gente ter conhecimento. Porque eu digo assim, Ed, você pode... Tudo bem, você não quer parar, tá tudo ótimo. Mas busca conhecimento, vai ver o que tá acontecendo. Eu já Depois vi. você me fala se você quer parar ou não, entendeu? Eu já vi documentário, eu sei que a indústria da carne é horrorosa, eu sei. Mas, sabe... Mas é gostoso. Além de gostar, eu tenho uns conhecidos que são veganos. E vocês se tornam... Chatos. O chato do rolê. Você se chato, pô, você Por tá fazendo quê? churrasco lá, a pessoa chega já olha de canto de olho pra você. Você fala, poxa, eu não quero, assim, chegar com meus amigos no churrasco e ser o cara que não come a carne. Tá ligado? Por quê? Se eu tô comendo a carne, eu não vou comer a carne. É a mesma coisa, meu nutricionista quer que eu pare de beber cerveja. Eu falo assim, pô, você é o chato do rolê que vai chegar lá. Mas vocês estão bebendo cerveja? Eu trouxe aqui o meu gin pra beber. É chato pra caramba. Então, mas aí quando você tá falando assim, você não tá pensando em você tá pensando no outro, né? Porque assim, pra mim não me importa ser a chata do rolê. Pra Vivemos mim, em uma sociedade, temos que Mas, preocupar olha, com as outras pessoas. os meus amigos se acostumaram. Tanto é que eu vou hoje, eles fazem, tem opção em todo lugar que eu vou. Na hora que você sai, Falam mal de mim. falam de você pelas não. costas. Eu acho que hoje, Ed, acho que hoje não falam mais, porque já fazem muitos anos. Mas eu acho que no começo rolava. Porque assim, era muita piadinha, era muita brincadeirinha. Então rolava. Eu era chata. Mas assim, mas eu sempre família do tive. marido.
É sempre a Sim, família não, do casal. não, teve. E outra, mas assim, eu sempre estive em todos os rolês. Eu nunca fiquei de fora, sabe? Então, assim, vai no churrasco, eu vou no churrasco. Vai no todo lugar. Então, eu acho que as pessoas foram se acostumando e eu fui Olha só, o diretor mandou uma pergunta Mudando. aqui pra você, ó. Ele fica mandando pergunta. Vou ler a pergunta dele na íntegra. Se você estiver em uma situação em que só é possível comer carne animal, você morre ou come pra sobreviver? Então, essa piada, essa pergunta é muito antiga. Essa pergunta, antigamente, era assim, ó, se você estivesse numa ilha deserta e não tivesse nada pra comer e tivesse um animal, o que você faria? Eu não tô numa ilha deserta. Eu tenho muitas opções pra comer. Eu não sei como que eu ia reagir se eu tivesse com fome. Talvez ia chegar ao ponto, ia mexer na minha mente numa tal forma que eu mataria pra sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Não teve aquele caso lá dos jogadores, acho que de hóquei, que consumiram carne humana? Sim. Talvez eu faria Perdidos isso. no Andes, uma coisa assim, né? Exatamente. Então, assim, e é concebível pra você hoje comer carne humana? Jamais. Não, mas... Você comeria? De jeito nenhum. Hoje, aqui, com opções, Eu passei- você não comeria, mas talvez... Sabe que o trauma que você passou na faculdade, eu passei... Eu tava na faculdade também. Mas eu fui fazer estágio de jornalismo. Num jornal, numa cidade pacata. Quando eu fui estagiário, aconteceram 5 assassinatos. Tipo assim, não acontecia nada na cidade. Eu fiz 6 meses de estágio e nesses 6 meses aconteceram 5 assassinatos. Quem era o estagiário que ia cobrir? Eu, né? Que eles mandavam sempre o trouxa do estagiário pra cobrir. Então eu chegava lá pra ver o cadáver, né? Tirar foto do cadáver e etc. E aquele cheiro da pessoa morta, eu peguei num sítio, que é uma briga de pessoas que moravam no sítio, e foi morto a facãozada. E aí aquele sangue na coisa. Aí eu cheguei em casa e minha mãe tinha feito bife. Eu fiquei sem comer, e era o mesmo cheiro. Eu lembro que eu cheguei em casa, no portão, eu senti o cheiro de novo. Eu falei, que isso? Aí eu cheguei lá, minha mãe tinha feito carne, era o mesmo cheiro do cara morto que tava no bife. Aí eu fiquei uma semana, mais ou menos. Eu depois esqueci e voltei. Foi o que aconteceu comigo no começo. Eu fiquei 6 meses, depois eu esqueci. Não esqueci, não. Eu voltei porque eu não tinha subsídios pra continuar. Até que eu fui encontrando documentário, um monte de coisa. Fui assistindo e fui me fortalecendo. Cada vez que eu tinha vontade de comer carne, eu me obrigava a lembrar do documentário. Porque tem isso, Ed. Sabe por que a gente não muda? Nossa, tem um da indústria do leite. É horrível, né? O que eles fazem com as vacas para Sim, leite, é terrível. machucados, e tiram Terrível. os bezerros muito novo e depois matam. Ixi, horrível. Que depois delas velhas que não servem mais o descarte de vaca, meu Deus do céu. É horrível. Sem contar que os bezerros muitas vezes vão virar baby beef. Você sabe o que é um baby beef? Eu sei, a gente chama de vitela. Então, o que é a uma vitela? delícia. Como que é feita a vitela? Me Conte-me mais sobre a vitela. Novilho precoce. Doente. É um novilho doente. Doente por quê? Sim, Ah, porque que ele tem nasceu falta mais de cedo. ferro. Não, é um animal que não tem suporte de ferro. Ele sai, assim que ele nasce, ele é retirado da mãe. Ele não tem ferro, tanto é que aonde ele fica não pode ter grade de ferro, porque ele fica desesperado, ele fica lambendo o ferro, de tanto desespero que ele fica. É um animal doente, ele não se sustenta nas pernas. Como que a gente pode, como humanidade, querer evoluir se a gente não pensa dessa forma individual e não faz a nossa mudança? Eu não consigo Então, compreender. mas isso é sem nexo, assim. É uma coisa tão cruel e é tão gostoso. Mas tem tanta coisa que é gostosa. Se fosse ser ruim, podia ser ruim. Ele é ruim, na verdade, porque você não come cru. Você come temperado, tudo que é temperado é gostoso. Vai lá e come cru. Depois você me fala o sabor que tem. É verdade. Mas carne crua é boa. Você comeu já steak tartar? Jamais, nada cru. Carne crua. É gostoso. Mas não tem nada de tempero, será? Não tem um salzinho? Põe um salzinho, tem, claro. mostarda. Sabe quem come pimentinha carne preta. crua? Os animais. Então aí, ó, é natural. Porque eles são predadores. Os leões Então, comem, porque a mas gente não pode eles- comer. Porque a gente não vai lá, né, pra matar o animal, né? A gente não come o animal Eu tenho uns com parentes que o vão. calor, com Deixa eu sangue ficar quieto, quente. que é meio ilegal, acho isso daí. Tem uns parentes que caçam java porco, javali, sabe? Sei. E isso daí tá uma briga agora no Brasil, né? Eles falam que é uma espécie invasora, né? Que acaba com a plantação. E na realidade é um esporte, porque eles vão lá só Claro pra... que é um esporte. Eles vão lá pra brincar de tiro, né? Claro não tão que é. pensando É uma em plantação judiação. nenhuma. O animal fica, às vezes, Os que eu ferido no meio conheço do nem mato. tem plantação de nada, só vão lá pra... Infelizmente, é isso mesmo. É isso é. mesmo, você tem toda a razão. Eu concordo com você.
Claro Você concorda comigo. Eu Gente, concordo. Mas assim, não me convenceu a parar de comer carne. Não, mas eu não vou te convencer. A minha intenção não é convencer ninguém. Quando eu abri o Empório, a minha intenção era o quê? Era facilitar a vida daquelas pessoas que já tinham despertado, porque a gente não encontrava nada industrializado. Tinha em Bauru algumas pessoas que já faziam comida vegana e tal, mas era tudo muito assim, você tinha que encomendar. Eu queria facilitar, eu queria ter num ponto que a pessoa não... Eu não queria que a pessoa voltasse atrás por conta da falta de encontrar produto, por passar vontade, né? Porque eu fui muito firme no meu propósito, mas eu passei vontade de muitas coisas. Lógico, você vai num lugar, não tem um bolo para você, não tem um brigadeiro. Ah, mas hoje a oferta, principalmente de pão, sem leite, tem sem farinha, tem tudo, né, agora. Muitas empresas... Minha mãe não come mais leite agora. Ó, para você ver como é uma coisa muito... É uma desconstrução que a gente está fazendo, né? Na sociedade muito forte. Primeiro, a gente faz uma desconstrução do nosso próprio pensamento e daquilo que a gente aprendeu ao longo dos anos na vida, porque tudo foi embutido em você, né? As informações que você tem hoje, você não adquiriu hoje. Não. Você veio adquirindo ao longo da sua vida. Construiu um repertório. Exatamente. E tudo que você aprendeu veio lá da sua casa, de quando você era criança, você foi aprendendo. Até a dessensibilização para com os animais que você aprendeu a lidar. Então, para você era natural. Então, assim, é tudo uma desconstrução. A gente faz primeiro uma desconstrução em nós, e depois a gente começa a fazer na sociedade. E agora eu perdi o que eu estava falando. Mas não, você concluiu. Mas era isso? A de desconstrução É que eu falo um processo bastante. que a gente, você tava falando de repertório que eu trouxe, que eu não fiquei sabendo agora. Uma coisa que eu trago de trás, igual eu tava falando, que eu fui criado no sítio matando animais, porque Sim. era a maneira que a gente tinha de se alimentar lá. Tinha porco, galinha, Mas por que a etc. gente chegou nisso? Tinha alguma outra coisa que eu ia concluir, não lembro. Não sei se Essa desconstrução da sociedade. O que era que eu tava... Não, você estava falando que o que eu sei hoje é uma construção com o tempo, não aprendi hoje. E tem novas informações hoje. Sim, então eu sim. tenho que apagar aquilo que eu Não, você não que vai... tá dentro de mim, não apagar, mas ressignificar pelo menos. Exatamente. E o que eu estava falando, na verdade, que o Empório foi justamente, ele surgiu para isso, para facilitar, porque as pessoas iam ter vontade e eu não queria que elas voltassem atrás, porque o Sim. propósito é muito bonito. Com Né? certeza. Quando as pessoas falam e criticam os veganos, vegano é muito chato, vegano é extremista. Poxa, eu vou te ser bem sincera, eu nunca discuti com ninguém onde eu busquei a discussão. E eu tenho amigos, por exemplo, que não conversam mais comigo por conta disso. Entendeu? Por quê? Porque ganham dessa exploração. Então, não aceitam. Tem pessoas, por exemplo, que eu percebo que a minha presença incomoda em alguns lugares que eu vou. Incomoda. E muitas vezes puxa a conversa comigo, a hora que eu vou falar, me deixa falando sozinha. Né? Porque não quer escutar. Tem outro Então problema. não sou eu extremista, entendeu? Eu não quero sair discutindo isso. Outro problema que nós carnívoros causamos é a criação de gado de corte de forma extensiva, como é feito no Brasil, arrebenta com o meio ambiente, né? O gado acaba com nascentes de água, desmata, o tanto de água. A pessoa fala assim, não, economiza água no banho. Aí vai o cara, vai a 93%, 97% da água que é consumida pelos caras, a gente é 3%. A gente vai ficar economizando nesses 3%, igual eles usam 97% da água. Exatamente. Da água potável do Brasil. Além aí desmata, aí gás estufa, o pum do boi, vaca. o pum da vaca é não sei quantos por cento do efeito Gás estufa. metano. É. Esse livrinho que eu te dei aí pra você ler, ele tem muita informação legal. É por isso que eu falo, você pode não querer mudar, é uma opção sua, tá? Eu não tenho como mudar as pessoas. Mas o que eu posso fazer é levar informação. Poxa, tem essa informação, será que você acha legal? Então, seguir esse caminho? Beleza. Esse problema aí é um problema muito sério da pecuária. A pecuária realmente é, hoje, a atividade que mais causa desmatamento no país e que mais usa de forma errada os nossos recursos hídricos. É a maior. Isso acendeu na Europa e está causando problemas para os criadores aqui, os exportadores brasileiros, né? Porque a resposta está vindo das prateleiras de supermercados europeus. Eles não estão mais comprando carne que não é rastreada. Foi criado na Amazônia? Eu não quero mais esse boi, eu quero... Isso está ajudando um pouco, mas os caras brasileiros dão jeitinho para tudo, né? Mas não é só, não é... Muito dinheiro, né? Indústria de muito dinheiro. E não é só a Amazônia. Se você for ver, a gente tem... Eu estava vendo essa semana um dado que é o seguinte. A gente tem uma extensão territorial do tamanho da África só para colocar gado.
Sim. E uma outra extensão territorial do tamanho da Europa só para criar alimento para o gado. Então, assim, se você for pensar, a caloria que é consumida por um boi e o que ele serve, o ser humano, é muito pequeno. Não compensa. Ele consome muito alimento. Essa mesma propriedade pra aí entregar pouco. com agricultura familiar produziria muito mais alimentos. Com certeza. pra Se todo tivesse mundo, né? mais incentivo à agricultura familiar, com certeza. O organiquinho ali ia produzir muito mais do que serve um boi para você comer. Né? Porque, na verdade, quem Ah lá, alimenta a gente vou sair veganismo, vegano daqui, gente. Aê! Não. Cerveja vegana? Tem cerveja vegana, tem cerveja que não é vegana. Por que uma cerveja não seria vegana? Na hora da clarificação da cerveja, eu acho que tem algumas empresas ainda que usam clara de ovo, alguma coisa assim, para poder clarear a cerveja. O uísque eu acho que sempre O é vinho vegano, também. né? O vinho também tem isso. O vinho também tem isso? O vinho tem. Eu sou o vinho claro. um grande consumidor de vinhos. Antigamente, diz que as vinícolas utilizavam mais esse processo. Hoje, menos. Mas, assim, hoje já tem vinho certificado vegano. Existe uma certificação, né? Olha lá, tem vinho, tem uísque, tem cerveja, tudo. eu posso ser vegano. Aí se tiver um pedacinho de carne ainda pra gente... Não, Vegetal tem. Tá vendo? Você tá vendo por que a gente tem opção de carne? Entendi. Jane, muito obrigado por você ter vindo aqui. Acabou, gente? Sério? Tem tanta coisa pra falar. Não, fica à vontade. Se tiver algum Não, tô brincando, pode dar recado. Esclareceu muitas coisas. Eu fiz a minha parte de fazer as piadinhas, o pessoal fala vegano, o pessoal que acha vegano chato e etc, que não precisa ficar imitando carne, essas coisas. Você respondeu muito bem. Obrigada. Tá? Todas elas. Obrigado por ter vindo aqui no Além dos Outdoors. Legal? Eu que agradeço, Ed, a oportunidade, o convite. Fico muito feliz mesmo de poder falar sobre isso, porque é um assunto que eu gosto muito. E, como você falou, vegano adora falar que é vegano, né? Então, assim, eu gosto muito de falar sobre isso, porque realmente assunto... Não entra no CrossFit, que aí você pega o combo completo. Imagina, sou crossfiteira e vegana. Olha que maravilha. E esse é demais, né? Feminista. Sou. Feminista eu também sou. Eu sou. Mas, assim, agradeço muito mesmo o convite. Eu gosto muito de falar desse assunto, porque é uma coisa que eu vivencio muito isso. Legal, obrigado. E eu espero que você leia o livrinho. Eu sempre leio. Goste tudo que me entregam aqui. E faça a sua mudancinha interna aí, seja lá qual for. Eu gosto até quando vem pessoal que escreveu o livro aqui que me dê uma semana antes. Porque eu venho pra entrevista já com lido. o assunto, legal. Já venho afinado. Aqui tem produção. Então, legal. A minha produtora fez docinho dessa vez, olha só que legal. Eu nem sabia. Dessa forma, com muito conhecimento, encerramos mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Diretamente aqui do Jack, essa casa maravilhosa que nos acolhe, e o Caio aqui que nos aguenta. Né, Paulo? Vou mandar um abraço pro pessoal da Eficaz Mídia, nossa parceira de divulgação. A Eficaz Mídia tem todo o mobiliário urbano de pontos de ônibus de Bauru e Agudos, e você pode fazer sua campanha offline com eles. Facop. Pensou em odontologia, pensou Facop. Facop é a faculdade que está no Centro-Oeste Paulista e que tem o curso que é referência em todo o estado, né? Aliás, em toda a América do Sul, a Facop é referência, com mais de 50 especializações para você que já é dentista e quer ampliar o seu espectro de atendimento. A Facop está aí para fazer você mais especializado e melhor na sua área. Além disso, tem a Clínica Facop, que atende a todo mundo e só cobra o valor do material. É só você ir lá das 8 às 5 da tarde na própria Facop, que fica ali na estrada Bauru-Piratininga, logo do lado do Distrito Industrial. Você vai lá e é atendido e paga apenas o preço do material, porque afinal não é uma clínica, é uma faculdade. Fique de olho sempre nas rádios e TVs parceiras do Além dos Outdoors. Você pode escutar a gente toda semana, bem como assistir. Além das TVs que nos retransmite, você pode nos ver nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e também em todos os agregadores de podcasts. Esse aqui é o Além dos Outdoors Talk Show. Obrigado, Regiane. Até a próxima, gente. Tchau. Além dos Outdoors.